Oi, som, teste. Nós estamos gravando, e a aula vai começar. Nós vamos resolver aqui 5 questões. Basicamente, nós vamos resolver a P3 de 2004, 2014, na verdade, que foi aplicada na sexta-feira à noite. E aí, para cada questão, eu vou apresentar alguns pré-requisitos que vocês devem saber sobre cada uma das questões, e aí o que é que você tem que utilizar para poder, resolver cada questão. Então, vamos lá. Nós temos aqui a questão 1. Determine se o campo vetorial, aí tem um campo vetorial descrito aqui, é conservativo. Então, essa é a primeira coisa que foi pedida. A segunda coisa é calcule a integral de linha e aparece a integral de linha do campo vetorial F. Então, você já tem que saber a integral de linha de campo vetorial. Em que C é a curva dada, e aí tem a parametrização da curva C, como na primeira coordenada tendo seno de t, na segunda tendo t e na terceira tendo 2t. E aí você tem esse parâmetro t variando de 0 até 2π. Então, para poder resolver essa questão, os pré-requisitos que você precisa é o seguinte: saber a fórmula do rotacional. Se você tem um campo vetorial que tem componentes P, Q e R, o rotacional, você pode memorizar essa fórmula parecendo aqui com a fórmula de um produto vetorial, em que você calcula aqui o determinante. Na primeira linha, você coloca os vetores I, J, K. Na segunda linha, você coloca a derivada parcial em relação a x, y e z. E na terceira linha, você coloca as componentes aqui do vetor do campo vetorial F, que são P, Q e R. E aí, o que é que resolve essa primeira parte aqui da questão? Está pedindo se o campo é conservativo. Nós aprendemos no cálculo Flix que se o rotacional for igual a zero, o campo é conservativo. Então, nós vamos começar essa questão aqui pensando, calculando o rotacional e vendo se ele é zero. Tá. Por que é bom ter um campo conservativo? Aí vem aqui nos mais pré-requisitos. Se você tem um campo que é conservativo, você, por definição, isso significa que esse campo é o gradiente de uma função f. Então você consegue escrever a integral do campo f como sendo uma diferença da função f que é avaliado no ponto final menos no ponto inicial. Então aqui seria o teorema fundamental das integrais de linhas. Na grande maioria das questões que tem essa cara, você resolve com o teorema fundamental das integrais de linhas, caso o campo seja conservativo. Se não for, aí você tem que usar a definição de integral de linha de um campo vetorial. E aqui, a terceira coisa que você tem que saber é, de fato, a definição da integral de linha de um campo vetorial, que é justamente isso que eu acabei de falar. Então, vamos lá resolver essas questões. A questão, né? Vamos escrever aqui a solução da questão. Eu vou reescrever aqui que é o campo F. O F, ele tem as seguintes componentes: seno de y, cosseno de y, na segunda componente, e na terceira componente tem o número de Euler elevado a z. Então, a primeira coisa que foi pedida é: esse campo é conservativo ou não? Então, ele vai ser conservativo se somente se o rotacional for igual a zero. Então, vamos calcular o rotacional. Rotacional de F, pela fórmula que eu dei lá, você coloca I, J e K na primeira linha. Na segunda linha, as derivadas parciais respectivas. E na terceira linha, você coloca aqui as componentes x, y e z de F, ou seja, seno, cosseno e a exponencial. E aí você tem que calcular esse determinante. Para calcular esse determinante, você tem que relembrar o cálculo do determinante utilizando cofatores pela primeira linha. Então você pega aqui a primeira linha, aqui vai ser positivo e aqui também, mas aqui vai ser negativo. Então, o resultado vai ser, ó, mais i. Aí, quando você coloca mais i, você tem que multiplicar pelo determinante dessa submatriz. Aí, eu sei que você deve estar estranhando aqui. Como é que eu calculo o determinante desse troço? É assim. Seria a derivada parcial em relação a y do número de Euler elevado a z.
que é zero, menos a derivada parcial em relação a z do cosseno de y, que é zero. Então, aqui deu zero. Agora, menos j, por que eu botei o menos? Porque aqui tem o menos. Aí, quando eu estou fazendo aqui o j, eu tenho que excluir a linha e a coluna que tem o j. Excluindo a linha e a coluna que tem o j, sobra essa matriz. E eu vou lá e calculo o determinante dela. Ou seja, vai ser a derivada parcial em relação a x de número de Euler elevado a z, que é zero, menos a derivada parcial em relação aqui a z do seno de y, que também dá zero. Parece que é conservativo, né? Tá dando zero, zero. Será que vai dar zero ali na próxima entrada? Então vamos ver. Agora aqui vai ser mais o k vezes esse determinante. Essa derivada aqui do cosseno de y em relação a x é zero. E a derivada parcial do seno de y, agora sim, em relação a y, aí sim vai dar o menos cosseno de y. Então aqui, ó, tudo é zero, menos essa parte aqui. Então você tem que o rotacional de f é igual a menos cosseno de y vezes k. Então ele não é zero, ele não é o vetor 0, 0, 0. Se ele não é o vetor 0, 0, 0, então você conclui aqui que o campo não é conservativo. Certo. Então, sabendo aqui que o campo não é conservativo, o que é que nos resta? Não dá para utilizar o teorema fundamental da integral de linha, que era o item 2. Nos resta aqui usar a definição de integral de linha de um campo vetorial para poder calcular. Então, nós vamos ter que fazer isso agora. Isso daqui é a parte 2 da solução. O que é que eu preciso? Eu vou transformar a integral que está sendo pedida numa integral aqui de cálculo 1. Só que eu preciso pegar o campo f e parametrizar ele, substituir x, y e z que aparece aqui pelos x, y e z parametrizados, e tenho que multiplicar pela derivada dessa parametrização. Eu vou explicar logo mais o que é que significa essa derivada, e esse produto aqui é um produto escalar. Então vamos lá ver o que é que nós conseguimos obter. Primeira coisa, a questão já dá aqui a parametrização. A parametrização é seno de t na primeira coordenada, t e 2t. Então vou escrever aqui. Na primeira coordenada tem o seno de t, na segunda tem t e na terceira tem 2t. O que é essa derivada de r? Basicamente, quando você tem aqui um vetor e você diz que está tirando a derivada dele, você deriva termo a termo. Então, você deriva o seno, que dá o cosseno, você deriva o t, que dá 1, e você deriva o 2t, que dá 2. Então, uma parte aqui do que apareceu na fórmula eu já sei. Mas o que é esse f aplicado em r? Eu vou relembrar o que é o f. Vou lá para o enunciado. O f é o quê? Está escrito aqui no enunciado, seno de y, cosseno de y e número de Euler elevado a z. Então, aqui é o campo F. Só que não é o campo F que está aparecendo o campo F parametrizado. O que é que significa? Significa que você vai avaliar o seguinte, onde tem o x, é como se esse aqui fosse o meu x, esse aqui fosse o meu y e esse aqui fosse o meu z. E eu vou lá e substituo aqui no campo F. Então, onde aparece o seno de y, o y na verdade é o t. Onde aparece cosseno de y, o y é o t. Então, é cosseno de t. E onde aparece o número de Euler elevado a z, o z é 2t. Então, está aqui o f parametrizado. Certo? Então, vamos utilizar a fórmula. Logo, a integral de f ao longo de c vai ser... Aí vem aqui o integral de cálculo 1, só que ainda tem duas coisas que eu não falei o que eram. Esse a e esse b. O que é esse a e esse b? Esse a e esse b é quando você olha para a parametrização e vê aqui o t variando entre dois números. Esse primeiro número é o a
e esse segundo número é o b. Então, aquela minha integral ela vai de 0 a π sobre 2. Tá, o que mais que precisa ter na minha integral? Precisa aqui ter do f parametrizado, já tenho aqui, vou copiar, e precisa ter a derivada de r. Tenho aqui, vou copiar. Pronto. Nesse momento, o problema deixa de ser um problema de cálculo 2 e se transforma num problema de cálculo 1 com uma pitada de geometria analítica. Porque você multiplica. Como é que é o produto escalar? Você multiplica coordenada por coordenada e soma tudo. Então, aqui é a definição do produto escalar. Então, aqui fica a integral que vai de 0 a π sobre 2, de seno de t, cosseno de t, mais cosseno de t vezes 1, mais 2 vezes o número de Euler elevado a 2t. E aqui, esse problema você resolve se você dividir ele como três integrais. A primeira integral, eu vou fazer aqui em vermelho, que vai ser o seno de t cosseno de t. A segunda integral, vou fazer aqui em azul, que é a integral do cosseno de t. E a terceira integral, vou fazer em verde, que é a integral de 2 vezes o número de Euler elevado a 2t dt. Duas dessas integrais aqui são fáceis, as duas últimas. Essa primeira aqui, ela requer uma substituição. Então, vamos fazer cada uma delas separadamente. Aqui, você vai fazer a substituição u igual a seno. Porque se u é igual a seno, o du, a derivada do seno, vai ser o cosseno de t dt. Só que esse cosseno de t dt aparece aqui. Então, aqui vai virar a integral do u, que é o seno, du. Só que você tem que mudar o limite de integração. Então, quando t é igual a zero, o u, que é o seno de t, vai valer o seno de zero, que é zero. Quando u é igual a π sobre 2, na verdade, quando t é igual a π sobre 2, o u é o seno de π sobre 2, que é 1. Então, agora, os novos limites são 0 e 1. E aí, a integral do u é u ao quadrado dividido por 2, que está variando de 0 até 1, que dá meio. Agora vem a azul, que é a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno, né? Já que a derivada do seno é o cosseno. E aqui está variando de 0 a π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, o seno de 0 é 0. Então, aqui deu 1. E, por fim, essa em verde aqui. De certa forma, você pode querer fazer substituição, tá? Nessa integral. Poderia fazer u igual a 2t. Ou, para quem está um pouquinho mais experiente, já descobrir aqui qual seria a antiderivada dessa função. Então, a antiderivada dela vai ser o número de Euler elevado a 2t. Porque pela regra da cadeia, quando você deriva isso, vai dar o número de Euler elevado a 2t vezes 2. Então, aqui eu já faço variar de 0 a π sobre 2. Então, seria o número de Euler elevado a 2 vezes π sobre 2 menos o número de Euler elevado a 0. Que aí dá o número de Euler elevado a π menos 1. Então, a resposta é a soma disso tudo. Em vermelho, que foi a integral vermelha. Em azul, que foi a integral que a gente resolveu aqui em azul. Ops. E em verde, que foi a última integral que a gente resolveu. E aí, embora somar isso tudo. Esse 1 cancela com esse menos 1, então, na verdade, a resposta vai ser número de Euler elevado a π mais meio. Alguma dúvida sobre essa primeira questão ou nós podemos resolver a próxima? Certo. Como ninguém se pronunciou, eu vou passar para a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Na questão 2, nós vamos calcular aqui novamente a integral de um campo. E aqui está o campo.
Só que diz o seguinte, em que C é a fronteira orientada positivamente de uma região D que tem área 6. Essa questão aqui, ela é uma questão em que o campo, ele tem apenas duas componentes, P e Q, que aqui tem I e J. Então, se tem duas componentes, você pode pensar ali em aplicar o teorema de Green. Porque o teorema de Green pode ser aplicado justamente nesses casos. Especialmente quando você tem aqui, ó, o C, que é a fronteira de uma região D. Isso aqui são palavras-chave para o teorema de Green. Por quê? Vamos aqui nos pré-requisitos. O pré-requisito 3, que é o teorema de Green, ele é válido quando você tem o seguinte, você tem uma curva C, e essa curva C está sendo orientada positivamente. A gente define que orientada positivamente é no sentido anti-horário. E aí, ela está delimitando uma região D. Se isso acontece, eu escrevi aqui os teoremas sem todas as condições, tá? Porque não é necessário durante a prova. Se isso acontece, você tem aqui que essa integral, a integral de P dx mais Q dy, é igual à integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x menos derivada parcial de P em relação a y sobre D. Então, o que é que o teorema de Green faz? Ele transforma uma integral aqui de linha, que é em relação a x e a y, numa integral dupla, que é assunto da P2 de cálculo 2. Então, você tem uma troca muito boa. Ok, só que a integral de linha é sobre uma curva C e a integral dupla é sobre a região delimitada por D. E aqui a questão fala o seguinte, ó. Tem uma curva C, fronteira, fronteira de uma região D. Então, são ótimas palavras para o teorema de Green. E além disso, nessa questão você vai precisar de dois fatos. O primeiro fato é assunto da P2, né, de cálculo 3, de cálculo 2, que diz que a área de uma região D é a integral dupla sobre D de 1. Se você integrar 1 sobre a região D, você encontra a área de D. O segundo fato é o fato que foi dado lá nos primeiros módulos sobre integral de linha, é que se você tem essa integral aqui para calcular, isso, na verdade, é a integral do campo F, em que F tem as componentes P e Q. Por que que eu vou precisar desse fato 2? É porque com o fato 2, eu consigo reescrever o teorema de Green. O teorema de Green tem isso, só que isso é a integral do campo F. Então, vamos resolver aqui a questão. Vou botar aqui, solução. O que é que a questão está pedindo? Ela está pedindo a integral do campo F. Quem é o campo F? O F, ele tem duas componentes. A primeira componente é x ao quadrado mais y, aqui é dados da questão, tá? E a segunda componente é 3x menos y ao quadrado. Então, essa aqui vai ser o P e essa aqui vai ser o Q. Tá. Aí eu vou lá e uso o fato 2. O que é que o fato 2 me permite? Ele me permite escrever essa integral como a integral que vai de x ao quadrado mais y dx mais 3x menos y ao quadrado dy, e aqui a integral de linha sobre c. E novamente aqui é o P e aqui é o Q. Agora está muito parecido com o teorema de Green, porque tem isso aqui ó, com P e Q, e aí vai ser transformado nisso aqui. Então agora eu uso o teorema de Green. Tá, para eu usar o teorema de Green, eu tenho que escrever assim, ó, se P é x ao quadrado mais y, então a derivada parcial do P em relação a y, o P é sempre em relação a y, vai ser 1, né? E se o Q é igual a 3x menos y ao quadrado, a derivada parcial do Q em relação a x é o 3. Então agora sim dá para usar o teorema de Green. Pelo teorema de Green, vem que essa integral aqui vai virar uma integral dupla sobre D de derivada parcial do Q em relação a x menos do P em relação a y.
Só que a do Q em relação a x é o 3. E a do P em relação a y é o 1. Então, essa diferença aqui vai dar 2. Essa constante ela pode sair para fora. Então, vai ser o 2 vezes a integral dupla sobre d de 1. Só que o que é a integral dupla de 1? É simplesmente a área de d. Tá? Só que o enunciado da questão diz o seguinte: D tem área 6. Então, onde tem área de D, que é o fato 1, eu vou lá e substituo por 6. Então, a resposta vai ser 2 vezes 6, que é 12. É igual a 2 vezes 6, que é igual a 12. Bem tranquila essa questão, né? Assim, se você perceber que é o teorema de Green, é tranquila de resolver nas questões das contas. Mas tem uma parte aqui mais... tem uma parte um pouquinho mais criativa. Vamos para a questão 3. Essa questão 3 é a questão mais fácil da prova. É uma questão que eventualmente pode ser resolvida com integral de superfície, mas só com algo que eu coloquei, acho que no módulo 2.7 do Cálculo Flix 2, já é possível resolver ela. E é justamente esse o único pré-requisito que nós vamos usar. Tá. Então, vamos lá. Comentários gerais. Essa questão ela pede para encontrar a área de uma superfície. Quando você quer encontrar a área de uma superfície, você utiliza a integral de superfície, mas tem uma fórmula particular, muito mais fácil, quando a superfície é um gráfico. E quando é que a superfície é um gráfico? Quando você consegue isolar o z. Se você conseguir escrever a superfície deste modo, ou seja, z é igual a uma função que depende de x e de y, a área da superfície vai ser integral dupla sobre d, em que d é a projeção dessa superfície no plano xy, da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas parciais mais 1. Então, como assim? Nós vamos ter a seguinte solução. Você tem que o z é igual a 1 mais 3x mais 2y quadrado. Mais 3y quadrado. Isso aqui vai ser o meu f de xy. Certo. O que é que eu preciso para substituir ali naquela fórmula? Eu preciso da derivada parcial em relação a x e derivada parcial em relação a y. Quem é a derivada parcial em relação a x do f? Vai ser o 3. E quem é a derivada parcial em relação a y do f? Vai ser o 6y. Tá? Só que ainda não deu para saber aqui o que é esse d. Então, relembrando, esse d é a projeção da sua superfície sobre o plano xy. Tem questões que você vai ter que calcular a projeção, assim como você utilizava para calcular a integral tripla na parte lá da P2 de cálculo 2. Tá. Mas nesse caso aqui é mais simples, porque ele fala que você quer a região do gráfico que está acima do triângulo que tem esses vértices. Então, D vai ser esse triângulo. Ele já está me dizendo sobre quem eu estou calculando. Então, D vai ser... D vai ter os seguintes... Vai ser a região triangular com os seguintes vértices: 0, 0, 0, 1 e 2, 1. Certo. Ok. Nós conseguimos aqui essa região triangular. Eu vou desenhar ela. No x aqui vai até o 2, né? Então, eu vou botar x igual a 1, x igual a 2. No y só vai até o 1, então eu boto y igual a 1. Tem o ponto 0, 0. Tem o ponto 0, 1. E tem o ponto 2, 1. Então, são esses três pontos aqui. Você liga esses pontos. E você pode descrever ela como uma região em que o y está variando. Aqui é o eixo y, tá? E aqui é o eixo x. O y está variando de 0 até 1.
Só que falta algo a mais. Falta encontrar como é que o x está variando. Então, para cada y aqui, tá? Cada y aqui, você tem o x sendo limitado por essa reta e por essa reta. Então, você tem que encontrar a equação de ambas. Essa aqui é o x igual a zero. Então, você tem o x limitado pelo zero, mas ele também está limitado por essa reta. E essa é a reta que passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 2, 1. Os detalhes para calcular aqui a equação dessa reta vão estar no PDF que eu montei, mas a equação da reta vai ser x igual a 2y, tá? O x aqui nesse ponto é igual a 2 vezes o y, e aqui no 0, 0 também vale. Então, aqui a equação dela é x igual a 2y. Se o x é igual a 2y, então para cada y aqui, eu tenho o x variando do 0 até o x dessa reta, que é o 2y. Então, assim que eu descrevo a região D. Então, descrever a região D, encontrei as derivadas parciais. Agora é só aplicar a fórmula. Então, a área da superfície vai ser a integral dupla sobre D da raiz quadrada. Derivada de x, derivada de f em relação a x é o 3. Ao quadrado dá 9. Do y, do f em relação ao y é 6x. Ao quadrado dá 36y quadrado. E tem esse 1 aí. Então, aqui vai ser. Tá? Essa integral, eu vou escrever ela como sendo a integral dx dy. Porque o meu x está variando de 0 até 2y e o y está variando de 0 a 1. E aqui seria a integral do 9 mais 1, que é 10, mais 36y quadrado. E aqui, essa integral, você pode calcular ela usando uma transformação. Uma substituição, que seria u igual a 10 mais 36y quadrado. Nesse caso, você tem que du é igual a 72y. Então, deixa eu ver se eu escrevi algo errado. Na verdade, eu estou fazendo algo errado. Primeiro, você vai calcular aqui essa integral interativamente, né? Então, você tem que calcular a integral de dentro, que é em relação a x. Só no final que você faz a substituição. Então, essa daqui é em relação a x. Então, vamos calcular. Se aqui só depende de y, eu vou calcular a integral em relação a x, eu só multiplico por x. E agora sim eu coloco que o meu x está variando de 0 até 2y. Então, onde tem x, vai ficar 2y menos 0. Então, aí fica a integral de 0, 1, raiz quadrada de 10 mais 36y quadrado, vezes 2y dy. Agora sim dá para usar a substituição, né? Porque antes não dava para usar. Então, aqui você coloca u igual a 10 mais 36y quadrado, e você ganha que du é igual a 72y dy. Aí você divide isso por 36, ou seja, você ganha que du sobre 36 é igual a 2y dy. E esse 2y dy vai ser substituído aqui. Logo, a área da superfície, que a gente fez um monte de conta e transformou nessa integral aqui, vai ser a integral. Aqui seria a raiz quadrada de u, que na verdade eu vou escrever como u elevado a meio. Aqui esse 2y dy vai ser du dividido por 36. Então, 1 sobre 36 pode até sair para fora. E agora falta o limite de integração. Quando y é igual a 0, quanto é que vale o u? Então, se o y é igual a 0, o u é igual a 10. Se o y é igual a 1, o u é igual a 10 mais 36 vezes 1 ao quadrado.
Então, vai ser 10 mais 36, que é 46. Então, essa nova integral aqui está indo de 10 até 46. Tá. Qual é a integral de u elevado a meio? Vai ser u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2, ou seja, vezes 2 dividido por 3, que vai estar variando de 10 até 46. Aqui, esse 36 dividido por 2, né, dá para ficar 18. E aí você vai ter esse 18 multiplicando 1 sobre 3. 1 sobre 18 vezes 1 sobre 3. E aqui tem um truquezinho que é o seguinte. U elevado a 3 sobre 2 é igual a U elevado a 1 vezes U elevado a meio. Então, é sempre igual a U vezes a raiz de U. Sempre que aparece U elevado a 3 sobre 2, é uma boa escrever como U vezes a raiz de U. U vezes a raiz de U. Então, aqui eu vou ter o U vezes a raiz de U, variando de 10 até 46. Então, esse 18 vezes 3 é 54. Quando U é igual a 46, dá 46 vezes a raiz de 46. Quando U é igual a 10, vai dar 10 vezes a raiz quadrada de 10. E essa é a resposta da questão. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou dar uma pequena pausa de 2 minutos só para encher mais minha garrafa de água e eu já volto. Então, pessoal, com isso, já dá aqui para ter retirado mais da metade nessa prova, né? Deixa eu ver aqui, tá uma pergunta. Certo, ótima pergunta. No caso do campo conservativo, quando ele pede para encontrar a função potencial, se tem algum esquema ou resumo de como conseguir. Tá, todo mundo que comprou o aulão ganhou um presente hoje. Eu selecionei algumas questões de prova e resolvi. E nessas questões de prova, tem algumas delas em que, várias delas, na verdade, que a gente encontra esse campo potencial. Então, eu mandei as mensagens de como acessar a solução dessas questões. E aí lá vai estar explicado passo a passo várias dessas questões, como encontrar a função potencial. Mas a ideia, geralmente, é o seguinte. Você tem, vou dar aqui uma breve explicação, e aí vocês podem ver em detalhes com vários exemplos lá como fazer. Você encontrou aqui com o rotacional. Eu vou fazer um exemplo com campo no plano, tá? O rotacional de F. Então aqui você tem que é, você tem o seguinte, um campo F que tem componentes P e Q. E aí você quer encontrar F, tal que o gradiente de F é igual a F. Mas o que é o gradiente de f? Na primeira componente tem a derivada de f em relação a x e na segunda em relação a y. Então você vai ter que fazer a seguinte igualdade. A derivada parcial de f em relação a x é p e derivada parcial de f em relação a y é q. Aí você monta aqui um sistema. Certo. Acabei de montar esse sistema. Você pega essa primeira equação e integra ela em relação a x. Então você encontra aqui o f, ó. O f
vai ser a integral de P com respeito a x. Só que aqui tem que tomar um cuidado, porque na hora de colocar a constante de integração, essa constante de integração, na verdade, é uma função que depende de y. Vou botar aqui, olha, g de y. Certo. Aí depois você pega isso que você obteve e deriva em relação a y. Quando você deriva em relação a y, então você derivou lá isso aqui em relação a y, aí você vai e compara com o quê? Comparando com o quê? Você descobre aqui quem de fato é essa constante de integração e substitui na função f e encontra a função potencial. Mas eu fiz vários exemplos lá com valores numéricos e tal, então eu recomendo que vocês assistam. E, de fato, nesta aula ficou faltando isso, porque a questão que nós pegamos aqui deu azar dela não ser conservativa, tá? O campo vetorial não é conservativo. Mas na maioria das questões é o contrário que acontece, e por isso eu botei várias outras questões. Já preparei um resumo também da aula, e vocês vão receber sim. Assim que terminar, eu já vou enviar. Então, falta aqui só duas questões. As duas questões cobram. Isso daqui cai todo ano. A primeira cobra o teorema de Stokes e a segunda cobra o teorema do divergente. Então, essas duas questões, elas envolvem calcular algo que é chamado de integral de superfície. Eu não vou dar os detalhes aqui de como calcular a integral de superfície de modo geral, porque nessas questões aqui, o teorema de Stokes vai transformar a integral de superfície em uma integral de linha, e o teorema do divergente vai transformar a integral de superfície em uma integral tripla. Então, essas são questões aqui, figurinhas que aparecem sempre nas provas. E nenhuma delas, na grande maioria dos casos, você não precisa saber, de fato, como calcular a integral de superfície. Quando é teorema de Stokes, é integral de linha. Quando é teorema divergente, é integral tripla. Esses dois teoremas têm um monte de restrições, mas eu dei aqui uma resumida para você só perceber quando é que pode aplicar ou não. Então, vamos ler aqui o enunciado da questão 4. Calcule a integral de superfície, e aqui tem a integral de superfície do rotacional de f, em que f é o campo descrito aqui, e aí ele fala de S. S é uma superfície, tá? Que é parte desse plano que está dentro do cilindro. Então, você intercepta o plano com o cilindro, você obtém ali uma elipse, digamos assim. E aí, toda aquela região ali dentro vai ser essa superfície. Eu vou primeiro mostrar o desenho. Tá aqui o cilindro, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, a projeção dele no plano xy é uma circunferência centrada na origem de raio 1. E aí você tem esse plano. Esse plano está interceptando o seu cilindro. E aí, isso aqui que eu estou pintando de verde é a superfície S. Isso aqui é a superfície S. Eu vou escrever em vermelho que destaca aqui. Tá. Então, o que é que eu quero? Eu gostaria de calcular a integral de superfície, aqui sobre S, através de S, do rotacional de F. E aí entra o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, ele diz o seguinte. Você tem uma superfície S que ela está orientada e cuja fronteira é uma curva C com orientação positiva, ou seja, no sentido anti-horário. Então, o que é que significa isso de estar orientada? É basicamente o seguinte: você tem, vou escrever aqui em vermelho, você tem a superfície e ela está sendo delimitada por uma curva. Essa curva é chamada de fronteira. Você tem que orientar essa curva no que é chamado de sentido positivo, que é o mesmo sentido positivo do teorema de Green. Ou seja, no sentido anti-horário. É o que está acontecendo aqui, ó, sentido anti-horário. Aí você imagina uma pessoa correndo aqui sobre essa curva.
quando a pessoa está correndo sobre essa curva, a superfície está sempre à esquerda dela. Ela olha para cá, ó, a superfície está para cá, à esquerda dela. Quando ela estiver aqui, a superfície vai estar à esquerda dela. Então, o que é que acontece? Eu tenho que orientar a minha superfície e a curva exatamente assim para eu ter o direito de usar o teorema de Stokes. E o teorema de Stokes diz que essa integral aqui de superfície do rotacional é, na verdade, a integral de linha de C. Então, em vez de calcular uma integral de superfície sobre essa superfície S, eu vou calcular uma integral de linha sobre essa curva C aqui, que é a fronteira da superfície. No nosso exemplo, a superfície é isso em vermelho, é isso em verde, na verdade. E a fronteira é a interseção entre o cilindro e o plano. Então, em vez de calcular o integral de superfície sobre essa região aí, em verde, eu vou calcular a integral de linha sobre essa região aqui, se eu orientar ela no sentido anti-horário. E aqui, a questão já está dizendo, no enunciado da questão, basicamente, o professor já está dizendo o seguinte: eu estou orientando de modo que dá certo, pode aplicar o teorema de Stokes, que ele fala aqui que tem a orientação para cima. Então, o que nós vamos fazer é meramente aplicar o teorema de Stokes. Dito isso, nós vamos aplicar o teorema de Stokes. Então, vamos lá. Vamos pensar na interseção para poder encontrar o C. Então, quando você pensa aqui no cilindro, você tem o... Você pode pensar numa circunferência, a projeção dela sobre x, y, seria uma circunferência centrada na origem de raio 1. Ou seja, o x é igual ao cosseno de t e o y é igual ao seno de t, em que esse t aqui varia de 0 até 2π. De fato, se você faz isso, você tem que o x ao quadrado mais y ao quadrado é o quadrado do cosseno mais o quadrado de seno, que é 1. Tá. E o plano? Qual é a equação do plano? O plano é o x mais z igual a 1, isso é enunciado. Então, eu vou isolar o z. O z vai ser o 1 menos x. Então, aqui nós temos que a curva C, essa curva C, que é a interseção do plano com o cilindro, que está em vermelho, vai ser o x tem que ser igual ao cosseno de t, o y tem que ser igual a seno de t, mais o z tem que ser igual a 1 menos x. Só que quem é x? O x é o cosseno de t. Então, onde aparece o x, eu boto o cosseno de t. Então, isso aqui é a parametrização da interseção, que é a fronteira daquela superfície. Tá. Então, eu vou reescrever essa parametrização diferente. Eu vou dizer que ela tem as seguintes componentes: cosseno, seno e 1 menos cosseno. Como eu quero calcular uma integral de um campo, aí eu vou usar aquele mesmo fato lá do início da aula, e que quando eu quero calcular a integral de um campo, eu preciso utilizar essa foto, essa fórmula. Então vamos lá para o final. Eu tenho que usar essa fórmula. Então, pense nessa fórmula e já pense no que é que você precisa. Você precisa derivar o R para usar isso aqui. Derivada do cosseno é menos seno. A derivada do seno é o cosseno. A derivada do 1 menos cosseno, aqui seria o seno, certo? Ok. Derivei. O que mais que eu preciso? Eu preciso do F aplicado em R. Mas quem é o F? Aí você vai lá para o enunciado. O F é o campo x menos e y. Eu peguei daqui, viu? Primeira componente x, segunda menos e terceira y. Então, o que é que significa o F parametrizado? Significa que eu vou substituir o x por cosseno, o y por seno e o z por 1 menos cosseno de t. Então, onde tem x eu boto cosseno, onde tem menos z eu boto cosseno de t menos 1, e onde tem y eu boto seno de t. E agora eu vou utilizar a fórmula da integral
da integral de linha. Então, isso virou uma integral que vai de A até B. Só que quem é A e B? Lembra, o R, essa parametrização, é com t indo de 0 até 2π. Então, aqui o A vai ser o 0 e o B vai ser o 2π. Aqui vai de 0 até 2π. Quem é o F parametrizado? Tá aqui. Quem é a derivada do R? Derivada da parametrização. Tá aqui. Nós acabamos de transformar o problema em um problema de cálculo 1. Então a gente segue uma escadinha, né? Tem um integral de superfície, transforma em integral de linha. Pega integral de linha, transforma em um problema de cálculo 1. Aí, que é um integral, né? Aí vai encontrando as primitivas, vai fazendo variação. Tipo, todo problema de matemática você percorre uma escada de nível de complexidade, pegando algo complexo e transformando sempre em coisas mais simples. Certo? Então aqui vai ser o cosseno vai multiplicar o menos seno, o cosseno de t menos 1 vai multiplicar o cosseno de t, e o seno de t vai multiplicar o seno de t. Então, você vai ter menos cosseno de t vezes seno de t, mais, aqui vai ser o cosseno ao quadrado, menos cosseno. E aqui vai ser o seno de t vezes seno de t, ou seja, seno de t ao quadrado. Só que note que esse cosseno de t mais seno de t dá 1. Então, na verdade, o que você tem vai ser a integral de 1 menos cosseno de t, seno de t, menos cosseno de t. E aqui você transforma em três integrais. Vira a integral de 1 menos a integral do cosseno de t, seno de t, menos a integral do cosseno de t. Gente, tem uma dica muito boa que é, sempre que você tem integral trigonométrica de cosseno e seno, como seno e cosseno são periódicas, ali com período 2π, independente do que vai dar essa antiderivada, vai ter coisa que só envolve cosseno e seno. E aí, quando você avalia em 2π ou em zero, é a mesma coisa, então a diferença é zero. Então, essa integral é zero, essa integral é zero. Eu não vou usar isso, tá? Mas vocês já podem ficar de olho aí daqui para frente. É uma dica que, às vezes, a pessoa demora a perceber. Então, essa primeira aqui é a integral da 2π. Essa daqui vira a integral de u du, se você botar o u igual a seno. Porque se u é igual a seno, então du é cosseno de t dt. Então, daria integral de u du. E aí, se u é igual a seno, quando t é igual a zero, o seno de zero é zero. Quando t é igual a 2π, o seno de 2π também é zero. Olha só, virou uma integral que vai de 0 a 0. Cancela, fica zero. Menos a próxima integral, né? A integral do cosseno, na verdade, é o seno, que está variando de 0 até 2π. Em ambos vale zero também, que cancela. Então, a resposta é 2π. Então, resolvemos aqui a questão que tem teorema de Stokes. Vamos para a quinta e última questão. Nessa questão, nós vamos usar o teorema do divergente para calcular o fluxo. Dica aqui, quando aparece o nome fluxo, você está se referindo à integral de superfície. É um sinônimo de integral de superfície. E aí você quer calcular o fluxo através da superfície do sólido do primeiro octante limitado pelo cilindro e pelos planos coordenados e pelo plano z igual a 2. Então você pode até tentar imaginar aqui, digamos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z.
Aí você está simplesmente no primeiro octante. Então a projeção sobre o xy é sobre o primeiro quadrante. Aí você tem a circunferência centrada na origem de raio 1. Então você faz a circunferência aqui. E aí ela vai de z igual a 0 até z igual a 2. Então aqui seria o z igual a 2. Então isso aqui seria o sólido. Esse é um esboço aqui do sólido. Esse sólido, ele vai ser... Tá, eu não vou dar spoiler. Vamos para os pré-requisitos. Aqui aparece que, eventualmente, eu tenho que utilizar o teorema do divergente. E para utilizar o teorema do divergente, eu tenho que saber o que é divergente. O que é o divergente? Se você tem um campo F que tem coordenadas P, Q e R, o divergente vai ser a soma das derivadas parciais. Derivada parcial do P em relação a X, mais do Q em relação a Y, mais do R em relação a Z. Certo? Sei o que é divergente. O que mais dá para fazer? Teorema do divergente. O teorema do divergente diz o seguinte: o fluxo, ou seja, a integral de superfície de um campo F através de S, vai ser a integral tripla sobre E do divergente. Ele transforma uma integral de superfície numa integral tripla. Quais são as condições? Primeiro, o que é E e o que é S? O S é a capinha aqui da região, é a superfície. Então, se você tem uma caixa, se você tem uma embalagem, o S, a superfície, seria a embalagemzinha. Agora, o E é a região em si. Aqui, a região toda pintada. Tudo que está dentro. Então, se você tem uma região sólida simples, o que é uma região simples? Tem uma definição, né? Que é uma região que é simultaneamente do tipo 1, 2 e 3. Mas algo mais simples para você entender o que é uma região simples é qualquer coisa que você pode botar dentro de uma caixa. Ou qualquer coisa que você pode botar dentro do elipsoide. Então, tem casos particulares aí. E aí, uma região simples que tem uma fronteira, que seria a superfície S. Então, a fronteira é a embalagem e é toda a região sólida. E ela é orientada positivamente, ou seja, para fora. Se isso acontece, você pode utilizar o teorema do divergente. Então vamos ler novamente o enunciado. Use o teorema do divergente. Ele já está dizendo qual fórmula tem que usar. Quando ele fala use o teorema do divergente, é uma dádiva, porque ele está falando aqui vale as condições do teorema do divergente. Você não precisa nem pensar sobre o que é o teorema do divergente. Precisa simplesmente aplicar essa fórmula. Certo? Em que você tem o campo F e tem aqui toda a região que foi descrita que eu acabei de desenhar. Então, vamos lá aplicar a fórmula. Vou fazer o seguinte. Solução. Vou copiar aqui a fórmula, né, para eu poder aplicar. Então, pelo teorema do divergente, você vai ter que o que foi pedido, o fluxo que foi pedido, que é a integral de superfície de f, é a integral tripla do divergente. Só que quem é o divergente? O divergente de f vai ser, por definição, aí tem aqui a fórmula do divergente. Tá, então nessa fórmula do divergente eu preciso saber quem é P, quem é Q e quem é R. O P é a primeira componente do campo. Então esse é o P, esse é o Q e esse é o R. Então você vai ter a integral de x ao quadrado, x à quarta em relação a x, menos x ao cubo vezes z em relação a y, e 4xy ao quadrado z, que pega o z também, tá? Em relação a z. Então vamos lá. Vai ser a derivada parcial de x à quarta em relação a x, mais a derivada parcial aqui em relação a y da segunda componente, que é menos x ao cubo z ao quadrado, mais a derivada parcial em relação a z da última componente. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou obter
4x a terceira. Aqui vai dar zero, tá? Porque aqui não depende de y. E aqui deriva em relação a z, o z some ali, fica 4xy ao quadrado. Dá para colocar o 4x em evidência, multiplicando x ao quadrado aqui e ali o y ao quadrado. Olha que beleza, apareceu x ao quadrado e y ao quadrado. E o que é que eu tenho que fazer com isso? Esse é o divergente, eu tenho que substituir na integral tripla. Então, novamente, eu vou ter que calcular a integral tripla do divergente. E esse é o divergente. Então, vai ser integral tripla de 4x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando você está calculando uma integral e aparece x ao quadrado mais y ao quadrado, você já pode pensar ali sobre coordenadas cilíndricas. Especialmente se essa região que você está integrando é descrita de forma tão bonita em coordenadas cilíndricas. Eu fiz ali um desenho. Essa região aqui, como é que ela seria descrita em coordenadas cilíndricas? A projeção é uma circunferência. Então, a coordenada cilíndrica você tem que ter o x é igual a r cosseno de θ, o y é igual a r seno de θ e o z é igual a z. O que é que vai acontecer aqui? Como a projeção é apenas o que está no primeiro quadrante da circunferência, então você teria o r indo de 0 até 1, porque a circunferência de raio 1. Você teria o ângulo indo de 0 até π sobre 2. E o z tá na cara como é que o z está variando, porque fala aqui que o z no enunciado vai de 0 até 2. Então você bota aqui o z indo de 0 até 2. O que é que você precisa saber ao usar essa mudança aqui de variável? Que o jacobiano dessa mudança aqui é o r. Ou seja, onde aparece dz, dy, dx, né, que era a derivada a integração que aparecia antes, eu tenho que botar o r antes de dz, dr, dθ. Para fazer a mudança de coordenada, o jacobiano aqui é o r. Tá. Então, nós vamos ter que o fluxo de f sobre a superfície S, através da superfície S, vai ser a integral tripla de 4x, aí tem o x ao quadrado, mais y ao quadrado, dA sobre E. Só que eu consegui descrever aqui em coordenadas cilíndricas. Eu vou usar a seguinte ordem. Eu vou colocar assim. dz, dr, dθ. O z, ele está variando de 0 até 2. O r está variando de 0 até 1. E o θ está variando de 0 até π sobre 2. Onde aparece o x, né, que eu tenho 4x, eu tenho que substituir por r cosseno de θ. Onde aparece x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vale r ao quadrado. E faltou aqui o jacobiano, que estava aqui, ó. O jacobiano é o r. Então, aqui nós transformamos o problema numa integral tripla inteirada, que vai ser o seguinte. Vai ser integral de 0 até π sobre 2, de 0 a 1, de 0 a 1, de 4r a quarta vezes o cosseno de θ dz dr dθ. Aqui você pode decompor isso aqui como um produto. Você teria o 4r a quarta como sendo algo que depende de r. Você teria o cosseno de θ como algo que depende de θ. E algo que depende de z, você poderia botar 1 e dizer que 1 depende de z. Quando você consegue reescrever o integrando como um produto e o limite de integração são números, então você consegue reescrever isso daqui como um produto de três integrais. A integral que vai de 0 até π sobre 2 é o dθ. O que é que depende de θ?
é o cosseno de θ. A integral que vai de 0 até 1, ali é o dr. O que é que depende de r? É o 4r à quarta. E, por fim, vem a integral ali, essa última ali, que é o de 0 a 1, que é o acho que eu escrevi algo errado, né? O z, ele está variando de 0 a 2, e eu escrevi que era de 0 a 1. Desculpa, pessoal, vou corrigir aqui agora. O z é de 0 a 2, viu? Tá, então o z aqui é de 0 a 2. Isso não muda nada na solução. Então, basta calcular cada uma dessas integral aqui de cálculo 1 e multiplicar. A integral do cosseno é o seno, que vai estar variando de 0 até π sobre 2. A integral de 4r à quarta é 4r à quinta dividido por 5, que vai estar variando de 0 a 1. A integral do 1 é o z, que variando de 0 a 2 dá 2. Então, você vai ter o seno de π sobre 2 menos o seno de 0, que é aquela primeira variação. A segunda variação ali vai dar simplesmente o 4 sobre 5. E a segunda ali eu já disse que era 2. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 0. Então, na verdade, a resposta é 4 sobre 5 vezes 2, que é igual a 8 sobre 5. Então, essa é a resposta da nossa última questão. Com isso, nós conseguimos resolver aqui a prova. Eu vou parar aqui a gravação e aí, caso alguém tenha alguma pergunta, pode me perguntar.